Olá, moçada, como vão vocês? Tudo bem? O professor segue aqui na recuperação. Como vocês sabem, o professor está de atestado médico. Se submeteu a uma cirurgia no intestino nos últimos dias. Ainda me encontro em recuperação. Devo retomar as minhas atividades presenciais somente no final dessa semana, na sexta-feira. E como eu havia me comprometido com vocês, a gente está disponibilizando as aulas assíncronas para não prejudicar o calendário e, importantíssimo, aula que vem, semana que vem, já é a nossa prova, ok? Então não percam de forma alguma a data. A aula da semana que vem nós já estaremos fazendo a nossa última atividade avaliativa desse semestre. Então, portanto, no dia 30 de novembro, às 19 horas, acontece a nossa prova final da disciplina Direito Empresarial 3. O que é que vai cair na prova mesmo, professor? Nós já temos dito isso nas últimas aulas. O que vai cair na nossa prova é o conteúdo das 3 últimas aulas ministradas. Portanto, recuperação extrajudicial, falência, que foi a aula da semana passada, e a aula de hoje, que é crimes falimentares. Depois vocês vão entrar na pasta conteúdo, a mesma pasta que deu para vocês acesso aqui ao link da aula gravada e vão imprimir esse material. Por quê? Porque no material das últimas 3 semanas, portanto das últimas 3 aulas, está todo o conteúdo a ser abordado na prova da semana que vem, certinho? Serão 8 questões fechadas. Só se preparar, gente, que não tem segredo algum. Vocês sabem disso. O professor fez um esforço para que vocês pudessem concluir o semestre sem precisar de um professor substituto acompanhar vocês e não traz nenhum tipo de pegadinha ou de dificuldade ou de desacerto para essa prova final, como muitos esperam. A prova é reflexo daquilo que eu discuti com vocês nas últimas 3 aulas. As aulas continuam disponíveis para acesso, os links continuam na pasta conteúdo. Vocês vão fazer o acesso lá pelo meu canal do YouTube, então é só clicar no link ou copiar e colar o link no seu navegador e assistir de novo. Imprime o material das últimas 3, portanto, da de hoje e das 2 semanas que a antecederam, e ali vocês encontram tudo que vão precisar para poder responder as questões de prova, certinho? Desejo desde já felicidade para todos. Vou estar online durante todo o período da prova, é só me chamar no WhatsApp se tiver alguma dúvida. É lógico que não pode me mandar dúvida, como já mandaram das outras vezes. Qual que é a resposta da pergunta tal? Aí também não, né, gente? Aí é querer demais. Mas alguma dúvida, eu não estou conseguindo acessar a prova, o que é que está acontecendo, o portal caiu, tá? Mas prestem bastante atenção para não ficar salvando prova antes de finalizar a prova, porque aquilo que acontece no portal, o professor aqui não tem qualquer tipo de autoridade para mudar. A prova é disponibilizada com 2 tentativas e classifica-se a tentativa em que vocês obtêm a maior nota. É regra, é lógica, né? Então, uma vez lançadas as questões no sistema e disponibilizadas para vocês, o que eu posso fazer é interferir caso vocês não estejam conseguindo acesso, entrando em contato com a direção para a gente ver quais as providências a serem tomadas. No mais, é prestar atenção para não dar comando errado. Imprimir o material e, lógico, né, gente? Ler o material direitinho e assistir às aulas, porque se deixar para a última hora, tudo fica mais complicado. Hoje nós vamos falar de crimes falimentares, em especial alguns procedimentos e tipos penais foram previstos.
a questão dos crimes falimentares, ela está presente na mesma lei que a gente tem abordado desde o início do semestre, a Lei 11.101/2005. É nela que nós encontramos as espécies consignadas pelo legislador de crime falimentar. A Lei 11.101 regula, vocês já sabem, a recuperação judicial, que nós já acompanhamos, a recuperação extrajudicial, que nós também já falamos, e a falência do empresário ou da sociedade empresarial. Tudo isso nós já tivemos a oportunidade de abordar. Então agora nós vamos nos dedicar realmente aos crimes falimentares que estão presentes no texto legislativo. O procedimento rege para a questão da recuperação judicial, extrajudicial e falimentar, vocês já sabem, é que aquele que está condenado por crime falimentar poderá ser inabilitado para o exercício da atividade empresarial. Ele fica impedido de exercer cargo ou função de conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades que estão sujeitas à dinâmica da Lei 11.101/2005. Além disso, aquele que é condenado por crime falimentar fica impossibilitado de gerir empresa ou de exercer gestão de negócio. Esses efeitos, contudo, não são automáticos, ou seja, não é simplesmente ser condenado por crime falimentar que essas três penalidades já se materializam, já acontecem. Quais são as três mesmo? Inabilitação para a atividade do exercício empresarial, impedimento de exercer cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades e impossibilidade de gerir empresas ou exercer gestão de negócio. Esses efeitos devem ser discriminados pelo juiz na sua sentença e precisa motivar o porquê da sua aplicação. Esses efeitos terão duração de 5 anos e podem até mesmo cessar antes, pelo procedimento da reabilitação penal que está previsto no artigo 181, parágrafo 1º. A prescrição dos crimes falimentares não está consignada na Lei 11.101/2005. Onde que a gente vai encontrar isso? No regulamento consignado no Código Penal Brasileiro, nos artigos 109 a 119. Então, a prescrição começa a correr do dia da decretação de falência, da concessão da recuperação ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. Esse é o marco. Na hipótese do crime ter sido cometido durante a recuperação judicial ou extrajudicial, ou haver posteriormente a decretação de falência, automaticamente interrompe-se o prazo prescricional, tá certo? Ao ser intimado, para a gente ter uma noção do procedimento penal, como é que vai funcionar em relação aos crimes falimentares, ao ser intimado da sentença que decreta a falência, concede recuperação judicial ou homologa recuperação extrajudicial, o Ministério Público, verificando a ocorrência de crime falimentar, é quem deve promover imediatamente a ação penal ou requisitar a abertura de inquérito policial para apurar os fatos. O prazo para que isso ocorra é de 6 meses, conforme estabelece o Código de Processo Penal. Se, porém, o representante do Ministério Público preferir aguardar a apresentação da exposição circunstanciada, que é um relatório que o administrador judicial, que é aquela pessoa de confiança do juízo, nomeada para acompanhar o procedimento de recuperação judicial, extrajudicial, bom, nesse caso, se o promotor resolver esperar pelo relatório do administrador, no prazo de 40 dias, em se tratando das causas de falência, antes e depois da sentença,
e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado à recuperação judicial ou à falência. O prazo para oferecer denúncia, nesse caso, será de 15 dias. Na sua omissão, caso o Ministério Público não faça denúncia, qualquer credor habilitado ou administrador judicial mesmo poderá oferecer ação penal privada subsidiária da pública, isso num prazo decadencial também de 6 meses. A lei estabelece ainda que em qualquer fase do processo penal relativo aos crimes falimentares, surgindo indícios da prática dos crimes falimentares, o juiz deve cientificar o Ministério Público para que ele possa posicionar-se em relação ao que fazer. Essa premissa é consignada no Código de Processo Penal, porque a Lei 11.101/2005 também foi omissa nesse interim. Quais são os crimes falimentares previstos na Lei 11.101? Bom, no artigo 168, nós temos a fraude a credores. A fraude a credores é aquele evento, aquele ilícito penal desencadeado, quando se pratica antes ou depois da sentença que decreta a falência, que concede a recuperação judicial, ou que homologa a recuperação extrajudicial, um ato fraudulento que resulte ou que possa resultar em prejuízo aos credores. A finalidade é obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para terceiro. A pena, nesse caso, gente, uma vez condenado o denunciado, será de 3 a 6 anos de reclusão, mais a imposição de multa. Essa pena pode ser aumentada de 1/6 a 1/3 quando nós estamos diante de um fato onde o agente elaborou escrituração contábil ou balanço com dados que não são fiéis à realidade, com dados, perdão, que não são fiéis à realidade, ou ele se omite na escrituração contábil ou no balanço, deixa de lançar o que ali deveria constar. Também nos casos em que ele destrói, apaga ou corrompe os dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema informatizado. Em circunstâncias onde o infrator simula a composição do capital social e também naqueles casos em que ele destrói, oculta ou inutiliza total ou parcialmente os documentos de escrituração contábil obrigatórios. Sujeito passivo, como não poderia deixar de ser, são os credores que se veriam em prejuízo por não ter os créditos satisfeitos em decorrência da fraude. É um crime formal. Nós temos ainda a possibilidade de crime falimentar materializada na leitura do artigo 169 da Lei 11.101, que tipifica a conduta de violação de sigilo empresarial. Violar, explorar ou divulgar sem justa causa sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações ou serviços, contribuindo para a condução do devedor ao estado de inviabilidade econômica ou financeira. Nesse caso, cuja pena vai de 2 a 4 anos de reclusão e multa, o sujeito ativo é o concorrente do devedor. Terceiros prestadores de serviço também entram no pacote, como, por exemplo, contadores, auditores, advogados e até mesmo funcionários que tenham acesso a informações privilegiadas. O sujeito passivo, contrário ao que acontece lá na fraude contra credores, aqui é o devedor. As características do crime remetem à noção de crime material e, como tal, ele admite também a forma tentada. No artigo 170 da Lei 11.101, nós temos o crime de divulgação de informações falsas. Divulgar ou propalar por qualquer meio
informação falsa sobre o devedor em recuperação judicial, com o fim de levá-lo à falência ou obter vantagem, é conduta punível com reclusão de 2 a 4 anos e multa. Sujeito ativo, mais uma vez, são os concorrentes, terceiros prestadores de serviços e até mesmo funcionários com acesso a informações privilegiadas. O sujeito passivo é, primeiramente, o devedor e, em segundo plano, toda a coletividade, em razão do impacto econômico que pode ser gerado como uma resultante da inviabilidade do negócio. É um crime formal que exige do agente o elemento subjetivo que a teoria clássica ou causalista denomina como dolo específico. Então, precisa se materializar a intenção. A infração penal, nesse caso, também admite tentativa. Acontece, por exemplo, no caso de alguém que, para causar a falência de uma empresa que ainda se encontra em recuperação judicial, produz um relatório com informações falsas acerca do andamento dos negócios e o encaminha a um jornal para publicação. No entanto, as circunstâncias que são alheias à vontade do praticante, esse material acaba não sendo publicado. Nesse caso, restaria materializada a tentativa. O artigo 171 da 11.101 traz o crime de indução a erro, caracterizado por sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, com a finalidade de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a Assembleia Geral de Credores, o comitê ou o administrador judicial. A pena é de reclusão, podendo ser estipulada de 2 a 4 anos, mais a sujeição ao pagamento de multa. O sujeito ativo, claro, todos, de acordo com a letra da lei, podem praticar o crime do artigo 171, desde que chamados a colaborar com o administrador judicial, prestando-lhe informações, a saber, então, os representantes legais da sociedade empresária, o próprio empresário devedor, os trabalhadores da empresa, terceiros que prestaram serviços a ela ou prestam serviços ainda durante o procedimento de falência. O rol é grande. Favorecimento de credores é o crime consignado pelo legislador no artigo 172. Se caracteriza pela prática antes ou depois da sentença que decreta falência, concessão de recuperação judicial ou homologação de plano de recuperação extrajudicial, de ato de disposição ou oneração patrimonial ou ainda gerador de obrigação que tenha como objetivo favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais. Essa conduta é passível de aplicação de pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Segundo o parágrafo único, nas mesmas penas incorre o credor que, atuando em conluio com os agentes, aqueles que estão praticando o favorecimento dos credores, possa se beneficiar de ato previsto no caput do artigo. Desvio, ocultação ou apropriação de bens é o crime consignado no artigo 173. Apropriar-se ou desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou a massa falida, inclusive por meio da aquisição por pessoa interposta. Essa conduta é passível de punição de 2 a 4 anos de reclusão e multa. A integralidade patrimonial do devedor ou da massa falida, bem como a satisfação dos créditos pendentes, constituem a objetividade jurídica. O sujeito ativo é o credor, os credores e o administrador judicial. O sujeito passivo é o devedor. Isso quando ele mesmo não estiver participando,
como sujeito ativo. E aqueles credores que foram prejudicados, é lógico. É um crime de mera conduta, o legislador descreve somente a conduta criminosa e não menciona qualquer tipo de resultado. O artigo 174 traz o crime de aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens, caracterizado por adquirir, receber, usar ilicitamente bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro, de boa fé, o adquira, receba ou use. A pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Sujeito ativo os credores e o administrador judicial, os representantes legais da sociedade devedora ou o empresário devedor. O sujeito passivo é a massa falida e os credores prejudicados pelo ato. O crime de habilitação ilegal de crédito está previsto no artigo 175. Se caracteriza por apresentar em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, habilitação de créditos ou reclamação falsas, ou ainda juntar a elas título falso simulado. A pena de reclusão também é de 2 a 4 anos mais multa. Sujeito ativo são os credores e qualquer outro agente que se habilite como credor, sabendo que não possui crédito. Sujeito passivo é o devedor ou a massa falida e os credores de boa fé. Exercício ilegal da atividade é outro crime consignado no rol da Lei 11.101/2005. Ele está previsto no artigo 176 e se caracteriza pelo exercício de atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial nos termos da lei. A pena é de reclusão que vai de 1 a 4 anos e multa. A lei procura evitar que o mal profissional, aquele que foi inabilitado ou incapacitado por uma decisão judicial, continue em atividade no mercado, colocando em risco outros empreendimentos e negócios. O sujeito ativo é a pessoa declarada inabilitada ou incapacitada por decisão judicial. E o sujeito passivo é a coletividade, o mercado, que sofrerão sofrerão risco da atuação de um profissional inepto. É delito de conduta e não se manifesta na forma de tentativa. Violação de impedimento é crime falimentar previsto no artigo 177 e registra o dispositivo legal que é adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por pessoa interposta, bens da massa falida ou do devedor em recuperação judicial, ou em relação a estes entrar em alguma especulação de lucro, tornam-se passíveis de receber pena de reclusão de 2 a 4 anos. O que se objetiva com esse dispositivo normativo é justamente proteger a credibilidade do Poder Judiciário no processo de falência ou de recuperação judicial. O sujeito ativo, nesse caso, seria o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor, o perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro. E o sujeito passivo, sendo de interesse do legislador nessa figura penal a credibilidade do Poder Judiciário, é ele também o sujeito passivo, bem como eventuais prejudicados pela interferência das pessoas relacionadas no tipo penal. A previsão do artigo 178 é a de crime de omissão dos documentos contábeis obrigatórios quando o agente deixa de elaborar, escriturar ou autenticar antes ou depois da sentença que decreta a falência, concessão de recuperação judicial ou homologação do plano de recuperação extrajudicial, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. A pena para essa conduta ilícita é de 1 a 2 anos de detenção, isso se o fato não constituir crime mais grave, situação em que estará sujeito à legislação mais
pesada, aquela que determina maior rigor quanto à punibilidade da conduta. Os crimes falimentares, gente, visam, a partir da previsão pelo legislador de penas de reclusão, detenção e imposição de multa, desestimular a prática de atos que atentem contra a lisura do procedimento falimentar e assegurem credibilidade a ele. O objetivo é dar mais segurança a todos os envolvidos, em especial a efetivação dos objetivos consignados na Lei 11.101, que é a proteção dos créditos, a possibilidade de manutenção da empresa devedora, a possibilidade de manutenção dos empregos e os benefícios econômicos que uma empresa ativa gera para toda a comunidade, tá certo? Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Leiam o material que foi disponibilizado, assistam novamente a aula e na semana que vem nós teremos a nossa prova final, encerrando as atividades do semestre letivo, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tenham após assistir essa aula, pode fazer contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, que eu terei o maior prazer em responder a todas as suas dúvidas, certinho? O professor pede desculpa uma vez mais por esses atropelos aí que a saúde causou nesse último mês de aula, mas podem ter certeza que eu fiz todo o possível, tudo aquilo que estava ao meu alcance, podia nem estar sentado aqui, que as dores já estão castigando, mas fiz todo o possível para que vocês pudessem terminar o semestre letivo sem prejuízos de aprendizagem e sem qualquer tipo de problema em relação ao cumprimento do calendário acadêmico, belezinha? Beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até semana que vem para fazer a nossa prova. Todos aqueles que assistirem a aula, não deixem de avisar os colegas que semana que vem é a nossa prova, certinho? Beijo no coração de todos, gente, até a próxima!